eu nunca tive, pelo menos nunca senti o chamado de estar em comunidade, de viver vida em comunidade. Meu chamado sempre foi ser família e trabalhar, ter o meu dinheiro, ter as minhas empresas. Hoje nós temos algumas empresas. Eu sempre me senti chamado a isso, ao empreendedorismo também. Não é? E essa não é a realidade das comunidades. Você tem que renunciar à sua vida, a maioria dos membros, e você tem que ter uma vida dentro, né? Um sacrifício de vida dentro da comunidade. Eu nunca senti esse chamado, como você falou. E eu tinha uma referência muito legal, que era do Eros Biandini, em Minas Gerais. Então, e outra referência que eu tinha bastante era a missão Louvor e Glória, que era uma comunidade, mas eu achava que era uma missão como a do Eros Biondini. Então, eu lembrava muito dessas duas missões. E quando veio essa necessidade de juntar pessoas, a gente precisava de um ambiente para isso. Primeiro começou com um grupo de oração, que já tem 12 anos, esse grupo de oração em Goiânia. Eu me sentia chamado a ter uma noite de oração com músicas, com mais clamor, uma noite com dons espirituais, mais carismática. E eu não tinha essa noite para ir em Goiânia. Então foi de uma necessidade minha mesmo. Eu sempre participei de um grupo de oração, desde Morrinhos, minha cidade natal. Quando eu vou para Goiânia, eu não tinha um lugar para ir, assim, para eu manter a minha espiritualidade, para eu rezar, para eu estar. Eu já tinha a minha vida paroquial, normal, mas eu sempre gostei de ter um grupo de oração, onde a gente pudesse rezar entre os irmãos, buscar uma formação mais profunda, um ambiente que não dá para viver na Santa Missa. E como não tinha, eu me lembro que eu falei com um padre, amigo meu em Goiânia, que é o padre Arthur, hoje ele mora na Europa. Falei, padre, eu gostaria muito de abrir um grupo de oração, mas vinculado à paróquia, não à renovação carismática, vinculado à paróquia. E aí, na época, ele ficou muito feliz, abriu as portas, e foi assim que a gente abriu o primeiro grupo Marca da Vitória, que é a Noite Marca da Vitória, que já tem 12 anos em Goiânia. E aí, nesse grupo de oração, a gente foi vendo a necessidade de fazer mais encontros. Então, eu fui percebendo que não dava para ser só um grupo. As pessoas queriam fazer encontro de casais, queriam encontro de cura e libertação, cura interior, crescimento espiritual. E a gente começou a fazer encontros, e aí tinha que ter servos. E desses servos eu precisava passar uma formação, eu precisava ter uma estrutura para formar esses servos. Eu fui percebendo que não dava para ser só um grupo, precisava ser uma missão. E aí, com a graça de Deus, em obediência à igreja, sempre estivemos com o bispo, com o padre, a missão foi crescendo, tomando corpo. Hoje a missão acontece em Goiânia, e agora a gente veio para São Paulo e abrimos a missão Marca da Vitória também em São Paulo. Hoje em Goiânia nós temos mais de 100 membros ativos como servos. Tem o grupo de oração que todas as quartas tem ali quase 1.000 pessoas no grupo. Maravilha. Lá nós temos acampamentos, encontros, retiros. Então é uma comunidade, parece uma comunidade, mas não tem membros que moram na comunidade. Porque o nosso carisma o servo tem o seu próprio trabalho, tem a sua própria casa, tem a sua própria autonomia. Sim. E ele serve no grupo 2 vezes na semana e também serve na paróquia, que nosso grupo também sempre junto com uma paróquia. A gente está sempre inserido em uma realidade paroquial. Também é o carisma da Missão Marca da Vitória. Muito bom. Agora, quando você fala das empresas, você considera que talvez, assim, não trazendo uma generalização, mas na mente do católico, o empreender ainda é uma necessidade a se destravar dentro da vida do mundo católico, de entender que... Porque nós temos frases que são conhecidas. Não adianta investir porque, por exemplo, dentro da igreja tudo não vai ter resultado, não dá certo, é um público muito pequeno. Ou, não, eu sou católico, queria investir numa coisa católica, se não for assim uma coisa só católica, se for, eu também não vou, entendeu? Tipo assim, sim. Como se a gente não comesse arroz, feijão, café ou tantas outras coisas que todo mundo come nesse sentido, né?
Esse olhar, você sente ainda que no mundo dos católicos em geral, ou pessoas que têm possibilidade de empreender, ainda talvez seja um caminho de destravar dentro das pessoas isso, porque você é impressionante. Você com a música, você foi indo, e hoje você tem várias empresas em vários segmentos, né? Sim. Talvez católicos e não católicos até, não é? Sim, exatamente. Mas você percebe essa necessidade de destrave? Como que é? Eu acho que mais complexo ainda, eu acho que é a mentalidade do cristão hoje. Não só católico, mas com certeza a mentalidade católica mais ainda. É essa mentalidade de que o católico não pode prosperar. Ou que é uma espécie de pecado desejar crescer financeiramente falando. Eu acho que isso é um estigma muito grande para nós. Né? Por quê? Falando como leigos casados. Sim, sim. Né? Porque a questão do voto de pobreza, ele não é para nós leigos casados. Isso precisa ser mais explicado para as pessoas. As pessoas precisam mais de informação sobre isso. Para nós que somos casados, temos famílias, nós não podemos viver voto de pobreza. O voto de pobreza é para o religioso. E eu falo muito sobre isso nas minhas lives, porque às vezes as pessoas elas trouxeram essa necessidade de voto de pobreza, ou de pobreza em si, para a vida delas. E também tem a diferença entre voto de pobreza e pobreza. Porque quem faz voto de pobreza não é pobre. Às vezes eu explico isso na live e a maioria nunca ouviu falar sobre isso. Né? Então veja, eu tenho uma frase que é muito séria, que eu falo, e quando eu falo, as pessoas ficam de cabelo em pé. Que é o seguinte: eu acredito que todo cristão precisa entender que é obrigado a prosperar. Você, Guto, nós somos obrigados a prosperar. Mas como assim obrigado? Por que eu uso essa palavra? Para impactar, para mexer com as pessoas. Por quê? Eu tenho filho, tenho uma filha, você tem 2 filhas, você tem uma casa. Você precisa pagar um tratamento para sua família, para alguém da sua família. Como que você vai fazer sem dinheiro? Ou vocês querem ter um sonho de ir para Lisieux, como você estava falando. Sim. A gente vai agora para Terra Santa no meio do ano. Meu sonho é para Terra Santa, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. A falta do dinheiro escraviza a pessoa, tira a liberdade dela. Então eu falo sobre isso. Nós precisamos aprender a jogar esse jogo para que nós possamos dominar sobre o dinheiro e não deixar ele dominar a gente. Porque quando falta o dinheiro, eu fico privado de muitas coisas. Eu perco a liberdade de fazer uma viagem, de ir para um evento, de ir para um encontro. Eu quero ir para Canção Nova, eu quero ir em Aparecida. A pessoa está lá no Nordeste, que eu amo ir para o Nordeste, é longe pra caramba daqui. E é o sonho da pessoa, às vezes, vir em Aparecida, e ela fica, nossa, mas eu não tenho dinheiro. E às vezes ela aceita essa situação dela, porque algum dia disseram, não, é porque é a vontade de Deus, a pobreza, voto de pobreza, e ela assimilou de forma errada o voto de pobreza. Você vê hoje os sacerdotes. Todo sacerdote é chamado a viver o voto de pobreza. Só que o sacerdote que vive o voto de pobreza não é pobre. Ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem um salário. Então, o voto de pobreza é entender que o meu dinheiro não será usado para mim. O religioso faz isso. O dinheiro que vai passar na minha mão não é para ser usado na minha vida. O dinheiro que passa na minha mão é para ser usado para a comunidade, para a caridade, para a igreja em si. Nós que somos leigos católicos, que temos família, não temos esse chamado. Nós temos que prosperar. E eu falo por que nós precisamos prosperar. Primeiro, para dar o melhor para a nossa família. O cristão católico ele não prospera por vaidade, para acumular. Nós não somos chamados a ser acumuladores de riqueza, não. Nós somos chamados a ter um propósito para o nosso dinheiro. Então, os propósitos que eu vejo para a nossa vida financeira: dar o melhor para a nossa família, dar o melhor para a nossa comunidade. Então, como que a sua igreja foi construída, por exemplo? Você vai numa igreja na sua paróquia. Para construir uma igreja hoje é mais de 10 milhões de reais, uma igreja mediana. Quem constrói isso? Os leigos, através da doação, do dízimo, da oferta. Então, primeiro, dar o melhor para a minha família, dar o melhor para a minha comunidade espiritual, religiosa,
minha paróquia e depois fazer diferença na sociedade. Olha tanto isso é maligno, essa mentalidade de que o cristão tem que ser pobre é tão maligna, porque aí você tira o poder aquisitivo das pessoas que têm bom coração. Se as pessoas de bom coração têm muito dinheiro, quanto elas podem ajudar, fazer diferença no mundo de hoje, fazer diferença dando emprego, abrindo vagas para pessoas que precisam, ajudando financeiramente quem passa fome, quem não consegue fazer um tratamento de saúde. Nós temos agora o padre que está fazendo um hospital lá. Padre Marlon. Padre Marlon, que está fazendo hospital exatamente com dinheiro de fiéis. Isso. Imagina quantos hospitais nós poderíamos fazer no Brasil, por exemplo. Se nós, que somos cristãos católicos, que temos nosso coração voltado para Jesus e fazer a vontade de Deus, se nós temos poder aquisitivo, uau. Não lembro qual santa que falou, mas eu lembro a frase, ela falava assim, olha, eu sozinha não sou nada. Eu com Jesus sou uma potência. Eu, Jesus e dinheiro, meu Deus. Legal isso aí. Gostei, amor. Muito interessante, então, né? tem que tirar essa figura demoníaca do dinheiro. O dinheiro em si, ele não faz mal algum, ele não tem vida própria. Agora, é o que eu faço com esse dinheiro. Então, você que está assistindo, você é um casado, uma casada, você é um leigo chamado ao matrimônio, à família, você precisa de poder aquisitivo para dar o melhor para a sua família. Eu acredito muito nisso.